Falámos com o Padre António Neves a propósito da mais recente publicação, Lusofonias de Roma para o Mundo. Padre António, obrigado por partilhar aqui na Eclésia este projeto editorial, que foi um projeto que se foi construindo aos poucos, não é? Semana a semana. Sim, semana a semana e a partir das páginas da agência Eclésia. Se calhar fazer um bocadinho de história sem me perder muito é importante. Ainda no outro século e no outro milénio foi lançado um desafio através da Fundação Fé e Cooperação para se lançar um programa de rádio de 1 hora que fosse produzido pela Rádio Renascença e que passasse em todas as rádios católicas da lusofonia. Esse projeto, de facto, foi ganhando velocidade de cruzeiro e pronto, e chegava a todo o mundo lusófono. Aconteceu que no final do ano passado, a Rádio Renascença, por questões, imagino, financeiras, fechou a sua Rádio Sim, que era a rádio que produzia e lançava esse programa. E com o fim da Rádio Sim também o programa Lusofonias terminou, 20 anos depois. Recebi muitas mensagens de diretores de rádios a dizer: mas o padre pode continuar a gravar o seu comentário e a fazê-lo porque nós podemos pô-lo no ar independentemente do programa Lusofonias existir ou não. E assim, sempre com a ajuda do eterno produtor, e queria de facto agradecer ao Tiago Tavares, porque ele todas as semanas pega no áudiozinho que eu produzo e no texto, aqui ali uma foto, e continua a mandar para todas as rádios lusófonas espalhadas pelo mundo, e sei que as rádios difundem porque eu vou recebendo muitos ecos, e claro, e tem lugar cativo na rúbrica Lusofonias na agência Eclésia. E este conceito, desde logo que dá, a palavra que dá título a este projeto, indica também o que se pretende, não é? Ligar o mundo lusófono, ligar causas que interessam a todos os países a lusofonia. Sim, esse foi o objetivo do programa. Eu fui o primeiro editor e eu mantive sempre fidelidade a essa intuição, que é todas as semanas acontecem muitas coisas, há que escolher, e eu escolho todas as semanas um acontecimento, um livro, uma intervenção do Papa, uma encíclica, um momento litúrgico que me permite fazer um pequeno comentário e me permite pôr, enfim, a gente que me vai lendo e ouvindo um bocadinho com o coração a bater ao ritmo da história, ao ritmo da igreja, ao ritmo dos acontecimentos, ao ritmo da missão. E esse tem sido sempre o meu objetivo e acho que, pronto, que tem pernas para continuar, porque temos que refletir o que acontece e temos que rasgar novos caminhos para o futuro. Este livro acaba por juntar todas as crónicas que eu escrevi semana após semana, desde que fui nomeado aqui para Roma, onde estou, para ser o coordenador do nosso serviço espiritano de justiça, paz, integridade da criação e diálogo interreligioso. E claro que essas temáticas estão praticamente presentes em cada uma das crónicas que semana após semana eu escrevo e divulgo. O Dom José Cordeiro, no prefácio, diz que este livro não é só um repositório do que foram as crónicas escritas ao longo de muitas semanas, mas é sobretudo missão. É o desafio de uma pastoral mais profética que passa aqui em cada uma dessas crónicas. Eu espero que seja, mas claro, nós sabemos que o profetismo não é qualquer coisa que se impõe e que se impinge pelo que se escreve. O profetismo é uma intervenção do Espírito Santo que obviamente ultrapassa tudo e todos. Agora, eu quero ser, um dos meus fundadores tem uma expressão muito bonita que diz: eu quero ser como leve pena ao sopro do Espírito. E eu quero ser essa leve pena que possa ser um instrumento para que os grandes temas que devem abanar e abalar a consciência da humanidade possam ser refletidos e possam ser tratados, e que haja mudanças que aconteçam a partir daí. Semana após semana, e essa é uma preocupação, eu tento escolher sempre um tema para que, com o seu desenvolvimento e aquilo que eu vou escrevendo e gravando, as pessoas possam refletir mais e melhor sobre a vida, sobre a história, sobre a missão, sobre o que é ser igreja e, sobretudo, sobre uma cidadania responsável
que ajude a construir uma fraternidade humana universal, como ainda nestes dias nós tentamos celebrar. E precisamente aí pode estar o problema, no sentido de apontar para as realidades que é necessário denunciar e transformar, mas daí até de facto até serem transformadas de facto é que pode estar, enfim, não só muito tempo, mas muitos dossiês a percorrer, e o Pattoni sente que à volta destes temas há não só o consenso de outras vozes, que acredito que seja fácil que assim aconteça, mas sobretudo o compromisso de outras pessoas, de outras estruturas, e falo pessoalmente pelas ligações e pelos contactos que tenho com o Pattoni, mas sobretudo através do serviço que está a coordenar agora em Roma, no Espiritário de Justiça e Paz. Sente que há outras estruturas igualmente comprometidas de facto na transformação daquilo que é necessário transformar. Sim, uma das experiências que eu tenho feito de uma forma mais radical desde que cheguei aqui a Roma e coordeno este serviço é que o mundo padece de muitos males, mas também há muitos remédios. E nós queixámos-nos de muita demissão e de muita gente que faz muito mal, mas há também muita gente a fazer muito bem. Eu tento olhar sempre a história pelo lado bom, não porque queira ser ingênuo, não porque queira esconder aquilo que de mal acontece, mas porque eu acho que o princípio da transformação da história faz-se com o bem, não se faz com o mal, faz-se com o bem. E eu dou alguns exemplos que são textos que estão nas crónicas. Eu tive a oportunidade durante estes 2 anos e 3 meses, de percorrer boa parte do mundo, pronto, para a animação da minha congregação e do povo a nós confiado, um pouco por todo lado, nas linhas temáticas que me estão agora confiadas. E reparar, vou dar assim exemplos muito, muito simples e as pessoas entendem. Por exemplo, estive em Angola o mês inteiro e percorri o país quase todo, e nessa grande viagem, digamos assim, para formar, foi sobretudo para formar, e eu pude fazer experiências muito, muito interessantes do trabalho que na linha da frente os missionários, as missionárias, padres, irmãs, irmãos, leigos, fazem para ajudar o mundo a ser mais humano e mais fraterno. E nós sabemos, Angola foi um país que teve uma guerra civil terrível, as marcas lá estão todas, a economia nunca se desvinculou do petróleo, e neste momento a pandemia parou tudo e a seca está também a vitimar muitas pessoas, mas de qualquer maneira há muita gente empenhada a apoiar os mais pobres, a ajudar a desenvolver o país, a criar condições para que a democracia se implante com mais consistência. É um caso. Por exemplo, tive a oportunidade de estar em 2 grandes reuniões mundiais a nível da minha congregação, em 2 ilhas que são absolutamente emblemáticas, a ilha de Goré, no Senegal, e a ilha de Zanzibar, que foram as 2 plataformas de tráfico de escravos, na costa ocidental e na costa oriental da África. Os espiritanos chegaram aí há mais de 100 anos para a libertação dos escravos, para a evangelização das pessoas e para ajudar a rasgar caminhos de futuro. E um dos caminhos de futuro que neste momento mais praticamos, quer no Senegal, Ilha Goreia, quer em Zanzibar, na Tanzânia, é a linha do diálogo interreligioso, porque quer o Senegal, quer a Tanzânia são países de maioria absoluta islâmica. Então, a ilha de Zanzibar, 99%. O Senegal diz-se 95% muçulmano. E os espiritanos estão aí a fazer um trabalho extraordinário, de mãos dadas com os líderes islâmicos locais, para evitar que os fundamentalismos, os integrismos tomem conta da história e façam aquilo que a gente está a ver que está a acontecer um bocadinho em todo lado e que nós não queremos e temos que trabalhar. Outro caso, o último, tive a alegria, a possibilidade de voltar ao Brasil e de passar uns dias nas favelas e nas baixadas do Rio e de São Paulo, onde os espiritanos vivem aquela violência estrutural e estruturada de uma pobreza enorme, que mostra o desequilíbrio, aquilo que o Papa Francisco repete à sociedade, que o mundo está completamente desequilibrado, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E há que fazer qualquer coisa, há muito que fazer, mas é pegar por qualquer coisa para ajudar a criar mais justiça, para que, e também o Papa Francisco tem repetido muito, o trabalho, o teto e o pão
sejam para todos, sejam para todos. E estas grandes ideias e ideais estão muito espelhadas nas minhas crónicas, porque isso tem a ver com o meu dia-a-dia, com a minha convicção de missionário espiritano e com a minha convicção de homem, de ser humano e cristão, que não pode permitir que o mundo continue a ter gente que se banqueteia e que deita fora, e depois gente que passa fome e não tem o mínimo de condições reunidas para viver com dignidade. As crónicas falam disso. Falam dessas experiências que vai tendo de facto um pouco por todo o mundo, não só em Roma, apesar de se dizer que é de Roma para o mundo, não é? Porque tem aí a sua sede, mas é sobretudo essa partilha, não é? Sim, o de Roma para o mundo é fazer assim uma ligação ao urbi et orbi que caracteriza assim a ligação que o mundo inteiro tem com a cidade de Roma. Mas quando acabámos por optar por esse subtítulo, foi para dizer que Roma é o meu poiso, mas é mesmo para o mundo, ou seja, nem passo tempo aqui, nem quero que se faça de Roma um centro de decisões e de sabedorias e depois os outros que engulam tudo. Não, a ideia é de estar aqui, mas ir onde puder ir, e mesmo quando não vou, agora sabemos com esta história da pandemia, há um ano que também estou fechado, mais ou menos, então estou também confinado, o que quer dizer que é através destas plataformas de comunicação modernas que consigo diariamente estar em ligação com o mundo. Eu estava um bocadinho a pensar o meu dia de ontem, um dia de domingo, devia ter sido um dia muito calmo e sereno, mas eu ontem estive em ligação com o México, com a Bolívia, com o Paraguai, com a Espanha, com Portugal, com o Brasil, com Angola, com Moçambique. Tive ao longo do dia, tive contactos com todos estes sítios onde a missão acontece e onde há questões que é preciso ajudar a ponderar e a resolver, e onde há alegrias que as pessoas querem partilhar, e eu com muita alegria gosto de ouvir. Aliás, acho que todos somos assim, gostamos mais de ouvir boas notícias do que ouvir desgraças e tragédias, embora, enfim, temos que estar preparados um bocadinho para tudo. O António Neves, o que é que falta ao poder destas crónicas, destas letras, ao poder destes livros, porque são palavras que denunciam situações onde os direitos humanos estão em causa, onde há guerra, mas infelizmente não conseguem pôr fim a conflitos como aquele que está a acontecer em Cabo Delgado? Sim, também o cito, também o refiro. Aliás, essa tem sido um dos meus compromissos, é de estar constantemente em ligação com Moçambique, com uma série de missionários e missionárias e com o próprio bispo com quem falo de vez em quando e com quem me encontrei aqui em Roma. É verdade que há muitas situações em que apenas a boa vontade e uma intervenção de caráter mais político não resolve. Porquê? Porque há muitos interesses instalados. O Dom Luís de Lisboa, o bispo de Pemba, tem repetido à sociedade que a gente quer fazer passar a ideia de que é uma guerra entre cristãos e muçulmanos. Lá no norte de Moçambique ele diz não, é uma guerra de interesses económicos. Há muitos interesses instalados que fazem com que as populações debandando e abandonando determinadas áreas, fica mais fácil depois a seguir poder atingir alguns objetivos de caráter claramente económico. Depois a gente serve-se estuda a área e diz se eu aqui pagar a meia dúzia de mânfios que fazem aí uma grande confusão, isso vai ajudar, não é? Mas isso depois aí é estratégia, mas na raiz estão interesses económicos muito, muito, muito profundos e no terreno a Igreja está a lutar muito contra esses poderes instalados, sabendo que isso é arriscado e não é fácil, mas essa é uma forma de intervir para mudar. Agora, não conseguimos fazer aquele tipo de intervenção com efeito imediato. Não, aqui os paracetamóis para tirar a dor de cabeça e a febre, neste tipo de situações tão complexas, não funcionam. Mas é preciso trabalhar, é preciso fazer diplomacia, é preciso ir para o terreno, muitas vezes é preciso dar a vida para que as situações mudem e, sobretudo, se respeitem os mais pobres. O Papa Francisco insiste muito nesta ideia de partir para as periferias e para as margens, e é verdade, é lá que o nosso espaço de missão ganha mais força e mais razão de ser. E qual é o papel, então, nesse desejo de transformação e de acabar com essas situações, qual é o papel de uma crónica?
Bom, uma crónica é sobretudo um abanão. Eu vejo a minha escritura como uma certa arte de abanar. E sinto que isso acontece, porque muita gente reage ao que lê na agência Eclésia, aqueles que ouvem através das rádios espalhadas pelo mundo e comunicam depois comigo, eles dizem, ai padre, isto assim é bom porque eu nunca tinha pensado nisso muito a sério, mas essa perspectiva vai-me dar força para eu poder fazer mais isto e isto, e no meu grupo e na minha comunidade, vamos fazer qualquer coisa. É nessa perspectiva, porque eu não uso armas, portanto, eu não consigo matar ninguém, nem quero, não consigo nem quero. A única coisa que eu posso fazer, para além de rezar, é intervir desta forma, ajudando as pessoas a pensar, ajudando as pessoas a abrir perspectivas, porque uma das coisas que nos mata muito, e nós estamos a ver, tem havido, o Papa Francisco tem denunciado, outros também, que estamos a entrar outra vez por caminhos de integrismos e fundamentalismos que só levam a populismos bacocos, que é, depois de inventar meia dúzia de ideias completamente destituídas de profundidade, mas que captam simpatias e votos, e depois vamos por aí adiante só fazemos asneiras, não é? Portanto, uma das missões de um cronista, de um jornalista, de um ativista, é ajudar a abrir horizontes, ajudar a rasgar novas formas de ler a história e de intervir, mas de uma forma aberta, de uma forma tolerante, de uma forma cativadora, que não seja pela violência das palavras, que não seja metendo medo, não, ajudando as pessoas a pensar melhor as situações e a encontrar novas formas de intervir para mudar, porque é importante mudar, mas devemos mudar sem violência, de preferência pelo diálogo, procurando consensos, que é sempre é um bocadinho a lógica que o Papa Francisco tenta propor à Igreja com as caminhadas sinodais. O sínodo é um caminho comum, é um fazer uma caminhada todos juntos, não é? E eu quero crer que as crónicas, as minhas e as de todos, quando são abertas e bem fundamentadas, não é? Não podemos andar aí com fake news, andar para aí a inventar coisas, a aldrabar, a mentir, não é? Quando tentamos ser sérios e propor valores de fundo, para nós, são sempre os valores que são gravados nas páginas dos Evangelhos e que têm que ser atualizados, não é? E aplicados ao caso concreto de cada situação. Mas quando conseguimos fazer isso, estamos a ajudar a construir um mundo mais humano, mais fraterno, mais cristão. Esse tem que ser sempre o grande objetivo. E podíamos ir aqui a muitos exemplos, eu não vou enfim, pedir para comentar uma crónica em concreto, mas um tema que passa em muitas crónicas, que é o Papa Francisco, e porque ele, de facto, está presente aqui em muitos textos, a partir de documentos, a partir de gestos e de presenças, que acredito seja, para António Neves, seja nestas crónicas, como no trabalho que faz, acredito que seja cada vez mais a figura inspiradora para essa transformação que se deseja. Eu, ao dedicar o livro ao Papa Francisco e ao dizer lá ao Papa Francisco por tudo, diversas pessoas me têm já perguntado o que é que esse por tudo quer dizer. Olha, por tudo quer dizer que para mim o Papa Francisco é uma inspiração pela sua fé, pela sua coragem, pela sua opção pelos mais pobres, por chamar a atenção das periferias e das margens e por ter proposto e lançado e estar a viver um pontificado que é profundamente missionário. Isto para mim é inspiração, é inspiração. Eu estou a tentar seguir um bocadinho na sua pegada, sei que é difícil, mas é importante que o faça. E por isso, peguei, sempre que o Papa teve uma grande intervenção, escreveu um grande documento, eu sempre peguei, porque eu acho que a nossa maneira de estar na vida enquanto cristãos tem que ir por aí. E então, na parte final do livro, eu fiz nada mais, nada menos que 8 grandes crónicas sobre a Fratelli Tutti, esta grande encíclica que nos fala da fraternidade humana, porque faz apelo a valores que são os valores que eu tenho que, a partir aqui do meu serviço de justiça, paz e integridade da criação e diálogo, que eu tenho que ajudar os meus colegas espiritanos e não só por esse mundo fora, a tomar mais a sério e a viver, porque num mundo marcado por tanto integrismo, tanto populismo, tanto fundamentalismo, podíamos arranjar muitos ismos por aí, é importante que a Igreja consiga propor uma arma alternativa, que é a arma do diálogo, da concertação, da busca de consenso,
do respeito pelas pessoas, desde que os direitos humanos mais fundamentais não sejam violados. E, sobretudo, criar justiça, construir paz, ajudar as pessoas a ter o mínimo de condições para viver em dignidade. Sei lá, ainda agora escrevi, foi o Papa que escreveu, e eu fiz uma das crónicas que está aí no livro, é sobre as vacinas para todos. Sim. Que é uma questão muito polémica, mas é uma questão decisiva, porque, primeiro, nós precisamos disso. Se nós queremos que o mundo fique imunizado, nós precisamos de vacinar 70% da população mundial. E, segundo, a gente vê que os discursos são todos a Europa, os Estados Unidos, a Europa, os Estados Unidos. Parece que só nós é que temos direito a ser vacinados. Porquê? Porque só nós é que temos dinheiro. Isso não faz sentido, não faz sentido. E o Papa Francisco tem chamado a atenção para essas desigualdades sociais gritantes entre o Norte e o Sul, entre países, dentro dos países, entre pessoas. E eu acho que essa tem que ser um bocadinho a nossa luta, no bom sentido, o nosso compromisso por um mundo que tenha a ver com aquilo que está gravado nas páginas dos Evangelhos, e nós temos que viver no dia a dia. Senão o mundo vai continuar a ser desigual, a ser injusto. Nós não queremos. Nós podemos e queremos um mundo melhor. E é possível. O Papa Francisco tem outra frase que eu também aí cito, que é: de uma pandemia, de uma tragédia, ninguém sai igual. Nós ou saímos piores ou saímos melhores. E temos que escolher. É óbvio que nós queremos sair melhores desta pandemia. Tony, qual é o tema da próxima crónica? Uma boa pergunta. Vai ser o Dia Mundial do Doente, porque olhar para a questão da doença e, sobretudo, do doente, num contexto de pandemia, acho que é uma questão que é muito delicada, é muito séria, mas é muito importante. Eu estou a trabalhar a partir precisamente da belíssima mensagem que o Papa Francisco preparou para o Dia Mundial do Doente, que vai ser agora já no dia 11 de fevereiro, sabemos que está ligado a Nossa Senhora de Lourdes. Tony, muito obrigado pelas crónicas e pela compilação que agora vem a público também. Obrigado eu. E a Eclésia continua a contar, porque eu não estou a pensar desistir. Obrigado. É.